Fala pessoal, aqui é Alan Lopes e nesse vídeo a gente vai falar sobre como lidar com esse processo de competição do processo seletivo. É óbvio, o processo seletivo ele é uma competição, você está ali com outros candidatos e o recrutador está avaliando para saber quem apresenta maior capacidade de lidar com os desafios daquela vaga. Então, obviamente, tu está competindo, mas existe um problema nisso. Muita gente enxerga essa competição de uma forma distorcida. E sempre quando fizer isso, teu desempenho vai ser afetado. Geralmente, tua resposta no processo seletivo vai ser pior. Então, fique esperto sobre isso. Se tu entra, às vezes, no processo seletivo muito preocupado, já avaliando todo mundo que está na sala, por exemplo, da dinâmica de grupo, já começa a avaliar todo mundo, enfim, ficar preocupado com quem tem mais chances de ser contratado, esse vídeo é para você, tá? Então aproveita, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal para o YouTube saber que esse tipo de vídeo te interessa e assim ele possa te apresentar outros vídeos ou talvez outras dicas dessa, né, que eu trago aqui no meu canal e assim tu ter um desempenho melhor durante essa etapa de recolocação profissional ou conquista do seu novo emprego. Então vamos ao vídeo. Eu não sei você, tá? Mas eu, quando participava de processos seletivos, eu tinha uma preocupação sempre na minha cabeça. Se eu entrasse numa dinâmica de grupo, ou às vezes eu entrasse na salinha de espera ali que as pessoas ficavam antes de ser chamado para entrevista, e eu visse um japonês, eu entrava em pânico. Eu não sei porquê, mas assim, eu sempre associava os japoneses aos mais inteligentes, né? E realmente são. Os caras são fora da curva, eles fazem uns negócios que são impressionantes, assim. E eu olhava os japoneses assim, puta, tem japonês no meu processo seletivo, eu já ficava em choque. Eu já achava que eu não ia ser contratado, que eu não ia passar no processo seletivo, que eu não ia ter um desempenho bacana. Enfim, eu já pensava no pior cenário. E isso é muito ruim, né? Isso é o que eu chamo da distorção sobre essa análise de competição. A competição está existindo ali, tá? Mas se eu ficar tão preocupado com o japonês assim, eu vou me sentir inferiorizado no processo seletivo. E indo com esse sentimento, obviamente meu desempenho vai ser ruim. Na dinâmica de grupo, às vezes eu sempre vou ver os feitos do japonês como algo bacana e os meus feitos como algo inferior. Eu sempre vou ir com menos energia, às vezes, no processo. Na hora da entrevista de emprego, por exemplo, talvez eu responda com, sabe, uma despreocupação, ou às vezes eu já respondo as perguntas achando que o japonês já conquistou a vaga e eu entregaria os pontos ali. Isso às vezes acontece. Por quê? Obviamente por eu perceber que as chances de eu conseguir a vaga são menores. Então é como se eu já entrasse no processo seletivo como um derrotado. Isso acontece. Parece meio papo de coach, um papo muito motivacional, mas não é. Isso acontece, é real. Se tu entra num processo seletivo já se achando tão inferior assim, obviamente o teu desempenho vai ser pior. Tu não vai demonstrar tanta energia, tu não vai demonstrar todas as tuas habilidades, entendeu? E então tu pode ter um desempenho muito abaixo do que tu deveria. Por outro lado, às vezes tu pode entrar num processo seletivo, de novo, numa dinâmica de grupo, às vezes num painel ali, né? E tu olhar os outros candidatos e tu fazer um julgamento prévio. Às vezes tu olhar para todos e achar que tu tem mais experiência, que tu tem mais conhecimento, que tu tá mais preparado para aquela vaga, né? Isso às vezes pode te dar a sensação de que o processo seletivo já tá na tua mão, que tá ganho, né? Que tu talvez precise fazer muito pouco para superar aqueles outros candidatos ali e conquistar a vaga. Então, às vezes esse sentimento de superioridade, às vezes essa análise pode te tornar um pouco arrogante no processo. Essa análise pode te deixar mais tranquilo do que tu deveria no processo seletivo. Pode fazer com que tu baixe a guarda e, de novo, entre no processo seletivo não com tanta energia assim, né? Não com tanta propriedade. Afinal de contas, na tua análise prévia, tu já se percebeu superior aos outros, né? Tu já se percebeu como o vencedor daquilo. Eu não sei se isso já aconteceu contigo,
Mas às vezes pode acontecer, sabe? Você entra num processo seletivo, olha as pessoas, vê todo mundo muito preocupado, todo mundo muito cabisbaixo, assim. Às vezes o pessoal começa a fazer a apresentação, aí aquela pessoa se apresenta e fala que não tem superior completo e tu já tem. Às vezes o outro fala, ele fala que não tem experiência na área e tu tem. Então, tu começa a comparar todo mundo ali, tu fala, pô, eu pareço estar acima de todos eles. E isso acontece de uma forma natural. Então, tu tem que estar muito atento a esse julgamento e essa análise que tu vai fazendo ao longo do processo seletivo para não cair nessa armadilha de achar que tu é superior e assim tu pode relaxar no processo seletivo, né? Às vezes não demonstrando todo o teu potencial durante esse processo. Isso é bem preocupante, assim, você tem que ficar bem atento sobre isso. E existe ainda uma outra situação, né? Aquelas vezes onde tu entra, por exemplo, numa dinâmica de grupo, né? Talvez tu não se sinta tão inferior, talvez tu não se sinta tão superior, mas tu entra em pânico com aquele processo de competição. É como se tu ficasse olhando o recrutador aqui, né, te analisando e tu ficasse preocupado muito com aquela situação, querendo dar resposta para tudo, querendo mostrar que tu tem habilidade, querendo mostrar que tu consegue desempenhar bem o papel, né? E nesse processo tu pode, de desespero, né, e em tentar competir com os outros candidatos, tu pode se tornar um super arrogante, né? É muito comum na dinâmica de grupo, por exemplo, quando eu conduzo como recrutador uma dinâmica de grupo, eu perceber esse tipo de comportamento acontecendo. Então, é aquele profissional que fica tão desesperado para demonstrar trabalho, demonstrar serviço, demonstrar competência, que ele, por exemplo, não ouve os outros. É uma parte da dinâmica de grupo onde as pessoas têm que chegar num acordo, né, que tem que discutir como é que elas vão realizar a tarefa, e esse profissional que está desesperado com o processo de competição, ele fica entregando a opinião dele para todo mundo e forçando com que todo mundo aceite a ideia dele. E isso é só um comportamento de desespero. A gente, como recrutadora, sente isso de longe, né? A gente percebe isso claramente. E não é o profissional que eu quero contratar. Eu não quero um cara que, quando está num ambiente de competição, ele se desespere, que ele force, que ele queira mostrar para todo mundo que ele é o melhor. Muito pelo contrário, eu quero um cara que reconheça as suas deficiências e que, obviamente, aproveite todo o grupo, né? Às vezes pedindo a opinião dos outros, ouvindo essa opinião dos outros, complementando a sua ideia com a ideia dos outros. É isso que a gente espera. Então, às vezes, esse desespero da competição só te atrapalha, percebe? Tu entra em pânico e tu fica tentando mostrar a qualquer custo que tu é o profissional perfeito. E, puta, isso só vai servir contra o teu desempenho. Então, por exemplo, numa dinâmica de grupo, o ideal é que tu tenha esse equilíbrio, né? Que tu saiba ouvir os outros, mas que tu também se posicione, que tu ofereça a tua ideia, que tu ofereça a tua opinião, que tu obviamente defenda a tua ideia, mas que tu também tenha flexibilidade para aceitar ideias que são contrárias à tua, se for necessário, se for para o bem do grupo, percebe? Então tem que tomar cuidado com esse comportamento desesperado de mostrar que você é o melhor a qualquer custo, tá? Isso acontece e de verdade não vai te ajudar, tá? A gente, como recrutador, percebe isso e não gosta. Definitivamente não é o comportamento que a gente vê com bons olhos. Então, o que a gente tem que fazer, né, nesse ambiente de competição que é o processo seletivo? Obviamente, a gente tem que avaliar o desempenho não comparado com o outro, porque isso não existe. Primeiro porque a gente nunca vai conseguir fazer essa comparação. Eu, quando olhava o japonês, eu não conseguia saber o que estava na cabeça do japonês. Eu não conseguia saber se ele realmente é melhor que eu ou não. Isso quem faz é o recrutador, porque ele tem todas as informações, ele tem os 2 currículos, ele vai fazer as entrevistas com cada um e coletar todas as informações, mas eu, como participante do processo seletivo, eu não tenho essa informação. É impossível fazer essa análise. O que a gente faz é um julgamento prévio, né? Um julgamento bem meia boca, assim, mas nunca a gente consegue ter isso claro. Então o que a gente tem que avaliar e comparar na realidade é o nosso desempenho atual com o nosso desempenho passado. A nossa competição não tem que ser com o outro, a nossa competição tem que ser com a gente mesmo. É a competição com o teu eu do passado. Ou seja, eu, nesse processo seletivo, estou melhor do que eu no meu processo seletivo anterior? Se sim, aí sim tu está no caminho certo,
né? Agora, se de repente tu cometeu algum equívoco, aí tu tem que trabalhar para melhorar. Então esse tem que ser o teu foco de competição no processo seletivo. A competição com o teu desempenho anterior e nunca com o resto do pessoal, nunca com o resto dos outros candidatos. Qualquer análise de competição com os outros candidatos só tende a te prejudicar, como eu já te expliquei até agora, tá bom? E obviamente, para que tu faça isso, eu vou deixar aqui um exercício prático para ti, para que tu possa implementar isso logo no teu próximo processo seletivo. Então o que eu quero que tu faça é uma análise do teu desempenho no processo seletivo anterior e uma análise do teu processo seletivo atual. Como é que foi, né, o teu desempenho nesses dois processos seletivos? O que tu achou? Né? Onde tu acha que teve um desempenho ruim? Qual pergunta tu teve dificuldade para responder? Né? Como é que foi a entrevista de emprego nesse teu processo seletivo atual? Tu se sentiu mais tranquilo? Tu sentiu que as tuas perguntas fluíram de uma forma melhor? Tu conseguiu responder com mais tranquilidade ao recrutador? Tu conseguiu demonstrar tuas habilidades para o recrutador? Eu quero que tu faça essa comparação. Se de repente para ti for difícil fazer essa análise, uma dica que eu dou sempre é, no final do processo seletivo, tu pedir feedback para o recrutador. Obviamente que não é uma garantia que o recrutador vai te dar esse feedback, mas com certeza, se tu pedir, as chances de tu receber uma informação útil aumenta muito. Então, de repente, lá no final da entrevista, você pede para o recrutador, fala, pô, recrutador, posso tirar uma dúvida com você? Eu queria saber como é que foi meu desempenho no geral, porque eu quero que no próximo processo seletivo, de repente, se eu não passar nesse, eu tenho um desempenho ainda melhor. Então eu quero saber quais pontos aqui você acha que eu tenho que melhorar ainda. Ficou alguma resposta que eu dei e não ficou tão clara? Existe algum feedback que você possa me oferecer para que eu melhore meu desempenho ao longo do tempo? Falando isso para o recrutador, aumenta muito a chance de ter uma informação útil. E assim tu consiga fazer essa comparação, né, da tua evolução nos teus próximos processos seletivos. É quase como se tu fizesse um processo de melhoria contínua, né, no teu processo seletivo. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e as dicas que eu te dei aqui. E qualquer dúvida, deixa o teu comentário abaixo. Eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.